meus amigos, sextou! E nesse sextou nós iremos corrigir a nossa atividade do dia 28. Todo mundo conseguiu realizar lá na nossa plataforma? Ai, que bom, eu fico muito feliz. Então vamos lá começar a nossa correção, tá? Vamos lá. Número 1. A figura 1 representa a planificação da figura 2, um cubo. Com base na planificação da figura 2, podemos dizer que o cubo possui 6, 4 ou 2 faces. Se a gente contar a planificação, a gente identifica que são 6 faces. Então, a resposta do nosso número 1 é a letra A. Número 2. Essa pilha de lanterna tem aproximadamente a forma de uma pirâmide, um cilindro, um cone. Pela forma dela, a gente identifica que é um cilindro. Então, a resposta do número 2 é a letra B. Na minha aula de matemática, aprendi sobre poliedros e corpos redondos. Em seguida, fui ao mercado. Comprei uma caixa de sabão em pó e uma lata de óleo. No caixa, percebi que os dois produtos têm, respectivamente, a forma de um cone e um cilindro, um paralelepípedo e uma esfera, ou um paralelepípedo e um cilindro. Um paralelepípedo e um cilindro. Então, no número 3, a nossa resposta é a letra C. Número 4. Observe as figuras ao lado. Quais letras correspondem a sólidos geométricos? O de vocês ficou bem do ladinho. O meu não cabia, então ficou embaixo, tá bom, crianças? Vamos olhar, então. Na letra A, eu tenho um triângulo. O triângulo não é um sólido geométrico, porque ele é uma figura plana, assim como a figura da letra C. Eles não têm volume, não têm altura, não tem aquela tridimensão. Lembram-se que a gente viu lá na aula, lá no videozinho? Tem que ter aquela extensão de tridimensional, né? Então, eu encontro isso na figura B e na figura D. Um cubo e uma pirâmide. Então, a minha resposta do número 4 é a letra A, B e D. A letra A e C são figuras planas. Número 5. Guilherme desenhou um sólido. Uma das faces é uma região quadrada. Qual desses sólidos ele pode ter desenhado? Vamos pensar. Se ele tinha desenhado um sólido que tem uma região quadrada, o cone tem alguma região quadrada? Não, então a gente descarta o cone. Vamos pular. A esfera tem alguma região quadrada? Não, ela tem um corpo completamente redondo, né? Então, me sobrou a pirâmide. E a pirâmide com base quadrada. Então, a minha resposta do número 5, o Guilherme desenhou uma pirâmide de base quadrada. Então, é a letra B. Número 6. Nicolas pintou um prisma de base retangular. Ele pintou cada face, retângulos, de uma cor. Quantas cores ele utilizou para pintá-las? Bom, se ele pintou um prisma, ele tem volume, né? Se tem base retangular, são retângulos em cada base, eu formei um paralelepípedo. Se eu formo um paralelepípedo, né, um paralelogramo, ele tem quantas faces? 6. Se ele pintou cada face de uma cor, então ele utilizou 6 cores diferentes. Então, minha resposta do número 6 é a letra A. Foram 6 cores que ele fez a utilização para pintar todo esse prisma. Número 7. Observe a figura ao lado. Se ligarmos os seus vértices, qual poliedro será formado? Se eu fizer essa ligação aqui, ó, aqui,
aqui e aquela parte de trás também. Se eu fizer essas ligações, eu vou ter um retângulo? Não, porque, do mesmo tamanho, certo? Quando tem do mesmo tamanho, é um quadrado. Então, se eu ligar, eu vou ter um cubo, porque ele tem, os 4 lados iguais. O cubo não são quadrados em suas faces? Então, quando eu fizer essa ligação, eu vou ter um cubo. Então, a resposta do 7 é a letra C. Número 8. Um sólido geométrico que tem duas bases triangulares iguais e paralelas e 3 faces retangulares iguais. Que sólido geométrico é esse? Vamos pensar. Vou começar de baixo para cima. Uma pirâmide com base quadrada. Bom, não é porque já está me dizendo lá em cima que ele tem duas bases triangulares. Primeiro que a pirâmide só tem uma base. E ela é uma base triangular. Então, essa última já não é mesmo. A segunda, pirâmide de base triangular. Tá, a base é triangular, mas a pirâmide não tem duas bases. A pirâmide tem uma base só, lembram-se? Então, vai ser o prisma de base triangular, porque aí vai ter a base em forma de triângulo de um lado e a base em forma de triângulo do outro lado. Então, ele é um prisma e não uma pirâmide. Toda vez que perguntar sobre duas bases, com certeza é prisma e não é pirâmide. Lembram-se? Pirâmide tem uma base só. Número 9. Com o molde ao lado, é possível montar uma pirâmide de base triangular. Olha a base. É um quadrado. Então, não tem a base triangular dessa pirâmide. É uma pirâmide de base quadrada. Sim, se eu juntar todas as pontas e a base já é quadrada, eu tenho uma pirâmide de base quadrada. Por que não será o cone? O cone tem a base o quê? É um círculo, né? Não é um quadrado, não é um triângulo. Então, o cone nem entraria aqui. Então, minha resposta do número 9 é a letra B. A última questão. Alexandre gosta de tocar bumbo. Vocês sabem o que é um bumbo? Bumbo é como se fosse um tamborzinho. Olhem na internet a figura dele, ele é bem interessante, como um tambor. Bumbo é um instrumento que tem forma de cilindro. Qual desses é o molde do cilindro? Bom, se eu pensar que o bumbo é um cilindro, já vou descartar a primeira. A primeira a gente já viu lá em cima que é uma pirâmide de base quadrada. Então, não é o primeiro molde. Se eu olhar aqui embaixo, o cilindro tem essa forma aqui em cima, assim, e um círculo só, em uma base só redonda? Não, né? Então, também não é esse aqui. Se eu for observar esse, o cilindro, ficamos entre esse e esse. Qual desses dois pode ser a forma do cilindro? É o segundo molde, olha aqui. Círculo, círculo e o nosso corpo, o meio. Então, para a gente formar o cilindro, a gente vai utilizar o molde 2. Muito bem. Então, a resposta do número 10 é a letra B. Fiquem ligadinhos, vem mais atividades por aí e a gente se vê. Um grande beijo.